Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, para a gente falar hoje sobre um tema muito interessante, que é... Esqueci o tema. Não, é brincadeira. Esqueci o tema, me deu um branco mesmo, mas vai assim, natureza humana. Nós falamos na semana passada, no programa anterior, nós falamos a segunda parte sobre o preconceito. Esqueci de falar, porque nós havíamos falado em fevereiro, nós fizemos a primeira parte do preconceito. Mas ele se apresentou novamente para dar continuidade, e nós fizemos isso, então ficou preconceito parte final. Porque eu acho que o que a gente conversou, eu não me lembrava mais. Não, a gente conversou não tem nada a ver, é uma abordagem diferente. Uma abordagem diferente, é uma complementar, então é bacana. Até porque o próprio tempo em que você daí pensa em um assunto, obriga ou faz com que o próprio assunto ele já venha diferente. Se pensasse em um assunto hoje e semana que vem, obrigatoriamente ele vem com um complemento. Dito e feito, até porque a gente não tem nada pronto. A gente aprova disso todos esses 12 anos que nós estamos aí. E preconceito tinha muito a ver, a gente falou na ocasião, com a natureza humana, que é o tema de hoje. E eu quero começar aqui, na chamada que eu fiz essa semana para o nosso programa, usei duas frases, duas frases posso dizer. Uma do professor Henrique José de Souza e outra da Blavatsky. Essa foi a chamada e daqui a gente vai pegar o nosso caminho inicial para a gente dar sequência no programa. Só vou fazer essa chamada, depois o Jorge dá o boa noite e toda essa história. Quando o homem chegar a dominar-se conscientemente, dominará também a natureza. Por quê? Conhecendo e obedecendo às suas leis, a natureza submissa e escrava obedecerá à sua ordem. Olha só que coisa incrível. Porém, enquanto imperar o egoísmo entre os homens, os elementos transbordados serão tão caprichosos e cruéis como a humana natureza. Isso é frase do professor Henrique José de Souza. Eu dei uma gaguejada e faço questão de reler isso aqui para vocês, porque é profundo. Quando o homem chegar a dominar-se conscientemente, dominará também a natureza, porque conhecendo e obedecendo às suas leis, a natureza submissa e escrava obedecerá à sua ordem. Porém, enquanto imperar o egoísmo entre os homens, os elementos transbordados serão tão caprichosos e cruéis como a natureza humana. Sério, eu li isso aqui e arrepiei, porque tem acontecido, vocês têm visto aí, tem acontecido eventos, né, que é isso aqui, a natureza humana. Nossa, olha só, já vai baixar. E depois, complementando, tem uma outra frase aqui, que é da Blavatsky, que diz o seguinte: auxilia a natureza e trabalha com ela, e a natureza te terá por um dos seus criadores e te obedecerá. Né? Parece muito louco assim, né? Parece que é coisa, como é que se diz, surreal. Vocês estão viajando, essas frases são de quem tem essa consciência aqui, porque a gente vive num mundo tão São Tomé, né? Que quando aparece esse tipo de afirmação, você fala, opa, o que é isso? Então, antes de mais nada, boa noite, Jorge, tudo bom? Tudo 100%. Tudo 100%, boa noite, isso que é gostoso. Tudo aí. Sempre maravilhoso. Então, e a gente passou por umas... O tema é apropriado porque nós temos passado por algumas coisas aí, algumas... A gente agora tem que dizer qual é a época, porque como esse vídeo vai ficar mais tempo, daí pode parecer... Não, esse vídeo é recente, vai estar bem Não, na sim, época. mas daqui a 10 anos ainda vai estar no ar, sim, né? bom, nós estamos aqui, nós estamos em setembro de 2017, né? E acabamos de ser precedidos por um terremoto de magnitude 8,2, 4, que é fantástico aqui no México. Nós estamos também acompanhando estes furacões nos Estados Unidos, que de um já desenvolveu, já são 3, né? Ficaram uns filhotes por aí. Então a natureza que não tem nada nesse aspecto, o Jorge já vai falar sobre isso, eu já peguei a palavra rápido. A natureza não tem nada de... Alguém está mandando a gente entrar pelo cano, alguém mexeu lá para a gente se ferrar, falando essa terminologia chula mesmo. Não, a natureza ela é sábia. A natureza ela é um ser vivo, digamos assim, se é que eu posso dizer assim. Então nós estamos vendo
ela se manifestar. E o homem, ele não é absolutamente nada perante a natureza enquanto ele desconhecer a sua própria natureza. É mais ou menos isso, Jorge? É isso, porque é a mesma. É a mesma? Mas vai acontecer mais, Grego, sabe? Não é nada de tragedista, não. É cíclico, natural. Não, é isso aí. Vai recrudescer, sabe? Daí não só nessas regiões, quando é que está acontecendo agora, em Golfo do México, essa região onde era Antilhas, essas coisas assim, né? Mas no Pacífico também. Sim. O professor chamava muita atenção que vai chegar um tempo em que o Pacífico vai mostrar que ele não é tão pacífico assim. Então tem uma série de coisas que não me compete conversar. Respeito, também a gente né? não quer assustar ninguém aqui. Nós estamos falando sobre coisas naturais, cíclicas. É o que é. Faz parte da vida de cada um, faz parte da vida das nações, faz parte da vida da própria humanidade, faz parte dos ciclos. E essa anteontem, então aí sempre, quando tem uma pulsação maior no Sol, ou uma mancha solar. Isso, você falou bem, tem razão. Bem lembrado. Aí é sempre propagado assim que a grande mídia se alimenta do medo que ela gera, né? Isso. Então sempre há aquele catastrofismo, assim, se foge de encarar a coisa cósmica como ciência, né? Como a ser compreendida. E é só o coração do Sol batendo que bate a cada 11 anos. Então, quando ele dá um pulso, é natural. E nós tivemos agora, por você falou aqui, por esses dias aqui, um dos maiores pulsos do Sol, né? É sempre assim, porque assim... Isso ainda não chegou aqui, vai chegar ainda. E também não, assim, não é um evento, sabe, faz parte do processo. Sim. Né? Assim, natural. Como tem o sistema solar, né? E aí o Sol é o coração e que ele pulsa dentro desse processo da natureza, a mesma coisa é o ser humano, que é um complexo que tem o Sol que pulsa, esse daqui é o mesmo daquele. Aí você pegar em escala maior, então tudo que acontece cosmicamente vem e passa pelo ser humano, pela família, pela cidade, pela nação, pelo continente, pela raça humana, pelo planeta, pelo sistema solar, pela galáxia, e vai e se propaga. O processo é exatamente o mesmo. Os conceitos são exatamente os mesmos. Por isso aquela questão do conhece-te a ti mesmo, né? O conhece Deus a ti mesmo. O processo é exatamente esse. Mas por conta desse fim de ciclo que a gente está vivendo e das naturais atribulações de fim de ciclo, né? Também é natural que a natureza ela interaja para participar desse processo de busca de equilíbrio. É só busca de equilíbrio, mais nada. É como uma bacia com água que você faz no movimento e coloca. Né? Se você colocar ela no plano, aquela energia que você imprimiu para mover, ela vai tender ao equilíbrio. Essa tendência ao equilíbrio é o que esotericamente se chama de karma. Bom, bem colocado. Né? Quando está parado, é dharma, é lei, né? O chacoalhar para mais ou para menos é karma. Chacoalhou, vai ajustar. Quem ajusta? A natureza. De que forma? Através dos elementos que ela tem para lançar a mão na matéria que a gente vive mais densa. Água, fogo, terra. Muito tem se falado, só como introdução ainda, os tragedistas, essas pessoas que vivem se alimentando de coisa ruim, e fomentam essa coisa ruim, eles preveem para o Brasil, assim, principalmente para as cidades litorâneas, a elevação das águas e uma série de coisas, destruição do nosso litoral. Tudo. Cientificamente, porque a gente sabe que contra a natureza não há resistência, né? Vamos dizer, fora o domínio dela própria, se conhecendo que nós vamos falar, é o tema de hoje. Mas existe essa possibilidade. Que possibilidade teria o Brasil ser assolado por destruição pelo mar, via tsunami, alguma coisa? Teria que ter um evento hiper potente e catastrófico para provocar uma onda, vamos dizer, ondas gigantescas para cá. Você acha que isso... Bom, claro que é possível, né? Tudo é possível dentro da natureza. Mas que possibilidade você vê para essa questão? Assim, vamos supor que eu saiba detalhes disso tudo, né? Suponhamos, claro, aqui tudo suposição. Vamos supor que eu saiba os detalhes. Eu não conversaria?
Sim. Né? Não teria nenhum sentido eu antecipar. Né? Agora, sem a gente se ater na questão do quando, né, do tempo, né, faz parte do processo. Né? A gente está agora na 5ª raça-mãe. Sim. Né? E aí cada uma raça ela tende a se desenvolver em um continente vindo na direção do norte para o sul. Né? Então é natural que aconteça mais à frente. Quando a gente fala mais à frente, a gente fala em milhares de anos, centenas de milhares de anos, milhões de anos, amanhã. A Lemúria ela afundou, né? Ficou só alguns resíduos, né? E a Lemúria pega aqui na região do Pacífico. A gente está aqui no Brasil, né? Aí lá na nossa esquerda é o Pacífico, sim, né? E a Atlântida também afundou, e a Atlântica pega a nossa direita acima, que seria o Atlântico e boa parte do próprio Brasil, né? O próximo passo evolucional é a Lemúria redimida ou rediviva, esse continente sobe. Sim. O passo seguinte evolucional é a Atlântida redimida ou rediviva, esse continente sobe. Subir de novo, tá. Né? Com mais consciência do que antes, porque daí a evolução da humanidade vai ter acontecido. Chega a um ponto final de evolução, e depois desse momento ainda, chega a um ponto final de evolução dessa etapa desse planeta, onde a gente está agora interagindo, que é então se tem um único continente em formato de cinturão, 2 oceanos, um do norte e do sul, e um continente inteiro, assim, uma faixa de terra. Vai voltar um Pangeia, vamos dizer assim? Parecido. Ah, que bacana. Sim. Só que aí a gente já falou, mas significa então que quando esses continentes subirem ou descerem, não sei o que tal, então a humanidade vai perecer. Não, a gente está falando em humanidade alada, humanidade flogística, aí esse movimento... É outro tipo de humanidade. Esse movimento é nada, é zero. É nada, não representa nada para a humanidade. Até porque não existe essa possibilidade de uma catástrofe generalizada que dê fim à raça humana, né, a humanidade, porque aí isso é não permitido evolucionalmente. O caso da Atlântida, mesmo sido tão grave o que aconteceu, mesmo a Terra tendo se inclinado, né, por conta das tragédias que aconteceram, ainda assim toda a humanidade pronta foi preservada, que é o que hoje se tem como os conceitos, né, e os mistérios dos mundos subterrâneos. Então, fim da humanidade, a humanidade vai terminar no dia em que terminar a sua evolução, no 7º ciclo, todo mundo logístico tal, interrompe, daí transformado em Pitri Jagat, né? E passa para a humanidade seguinte. Nesse momento, sim, nem um segundo antes. Então, isso. Né? Então ninguém se preocupe com e outra coisa que antecipação de... a gente tem que ter em mente é que assim, mas aí aconteceu alguma coisa e morreu um grupo de pessoas. Morreu um grupo de pessoas, o grupo de pessoas vai nascer e vai morrer e vai nascer, como sempre e nós foi. vamos morrer e vamos nascer. A vida e a morte só muda a perspectiva, né? É que por conta assim, dessa ignorância pasmosa que a gente respira todos os dias, né? Por conta dessa cegueira de conhecimento que é a tônica da humanidade atual, que ela se nega a conhecer sua própria história, a reconhecer. Então aí alguns medos capitais foram incluídos, né, no inconsciente coletivo da humanidade, para que a humanidade ficasse mais simples de ser dominada. Um desses, ou o principal desses, é o medo da morte. Eu já te perguntei anos atrás, e cabe se apresentou de novo para te perguntar. O fato de um monte de pessoas, vamos dizer, ficar acreditando em determinada coisa, ela potencializa essa coisa? Lógico. Lógico. Isso que eu queria que vocês ouvissem novamente. Não, mas esse é o artifício, você não vê assim em grego, olha só. Aí pegou fogo em algum lugar. Aí a mídia, de maneira geral, né, e quando falo mídia, essa inteligência nefasta que tem por conta de dominar as pessoas, e que ela é igual aqui, no resto da América, na Europa, acho que no mundo inteiro funciona de maneira parecida, né? Até porque a diretiva vem do mesmo lugar, né? Então vai e dá a notícia daquele evento kármico, né, onde morreram algumas pessoas, 1, 10, 100, 200, 500, não interessa quanto seja,
E aí é natural que as pessoas que costumam assistir se compadeçam, se envolvam, né? E aí isso fragiliza quem está assistindo, enfraquece quem está assistindo, né? Quanto mais você se entrelaça, mais você se enfraquece. E aí então, por vários períodos, várias semanas, vários meses, aí então vai se falar sobre o evento, sobre como é que estava a rua naquele evento, vão percebendo sobre como os isso é animais que verdadeiro. passaram naquele evento, Tudo. sobre a família que perdeu um ente querido naquele evento e o que a família queria para aquela pessoa. Então eles espremem a fruta até o bagaço, eles fazem a pessoa beber até a última gota do cálice da dor kármica que lhe cabia contemplar e compreender, não se envolver. Aí todo mundo vai e se envolve naquilo, e se compadece com os que foram, se compadece com os que ficaram, odeia os culpados, e então cria-se uma massa de ódio em função daquilo, que é um compartilhamento de karma. Esse ódio em função de um evento vai acender todos os ódios similares e todas as potencialidades de eventos. Pega fogo no outro lugar, pega fogo no outro lugar, afundam um aqui, afundam lá, caiam aqui, caiam lá, caiam lá, caiam, até que daí caia tanto, pegue tanto fogo, assim que daí há aquele congestionamento, aí dá uma sossegada à espera da próxima catástrofe. Né? Foi bom lembrar isso. As pessoas dão a vida para sentir medo e ódio, e no dar a vida para sentir medo e ódio por um evento que lhe é imposto, né, contribui para a replicação. A pessoa comete determinado tipo de crime, e aquilo tem uma propagação assim, extenuante, ao limite. Aí todo mundo passa a odiar o que cometeu o crime, quando a relação kármica é entre quem cometeu e quem sofreu. Ou o karma começa ali, ou se encerra ali, ou é um desenrolar. Aí todo mundo passa a odiar uma das partes, isso, ou amar uma das partes. Né? O que acontece? Depois de um tempo, replica lá. Aconteceu um atentado aqui, um tiroteio. Né? Sempre é um evento. Pode perceber que dissemina, né? Claro que sim. Claro que sim, porque daí essa massa que, quando há um impacto muito forte, esse ódio exagerado que é despertado, né, ou o medo exagerado que é despertado dentro de cada um, ele rompe o ovário de cada um, se projeta no intermédio entre os seres, se aglutina e forma uma egrégora do mal. Né? E ele tende a descer como chuva. E como é que ele vai descer como chuva? Acontecendo. Vê onde há possibilidade e acontece por quê? Porque ele precisa se replicar para existir. Essa é a mecânica da manutenção da ignorância. E você veja assim, me chamou a atenção nessa semana. Então, eu assisti uns dias, antes eu gostava muito, né, de ver, assim, o que eu gosto de ver na TV é desenho animado, desenho infantil, né? Só que antes se via desenho infantil, era Pica-Pau, de Patinhas, Pato Donald, dessas Disney, essas coisas bacanas, né? O Coyote, o Bip Bip, essas coisas assim. Tom e Jerry, essas coisas gostosas. Jerry, exatamente, aquele desenho, aquela abordagem inocente. Hoje você pega um canal a cabo infantil, né? O desenho infantil, ele é um desenho adulto, no posicionamento, no engendramento mental, totalmente com subliminar, palavrões, com agressividade, banaliza a morte, né? E aí eu estava assistindo, e aí tem um que me chama a atenção, não vou dizer para não fazer propaganda, né? Mas eu fico analisando assim, como adulto que eu sou, né? Médio adulto, não me transformei em adulto inteiro ainda, porque adulto é muito cristalizado, então prefiro ser chamado de criança em algumas coisas, mas ainda consegui ver de maneira diferente. Assombroso. E aí eu disse, não, eu quero ver uma coisa. Aí fui ver TV aberta, né? Não os programas em si, mas a publicidade. E daí é uma coisa muito interessante, Grego, e tem a ver com o que a gente vai conversar hoje, né? Então, a programação para as crianças, ela cria antecipadamente um adulto com todo o embrutecimento de um adulto.
banalizando a morte, palavrão, uma porção de já coisa. Prepara ele do jeito que quiser. Não, e aí, sabe o que acontece? Cerceia a infância. Totalmente. Causa um amadurecimento precoce e aí causa uma cristalização do corpo caloso, tirando da criança a infância. Assistir aqueles desenhos daquela maneira é uma cristalização antecipada do timo. Acaba com a infância divina na criança infante, né? E a contrapartida aí, se você pegar, veja hoje, eu vejo você na casa, nas suas respectivas residências, né? A publicidade, a maneira, código de linguagem que é feita a publicidade, não é para adultos, se dirige assim, ou para o adulto completamente ignorante, ou para aquele que é completamente infantilizado, ou para aquele no qual o cérebro não funciona direito. Tamanho baixo nível da publicidade, não baixo nível em termos de linguajar, assim, de ofensivo, nada. O publicidade é normal, né? Mas a maneira como as coisas são vendidas, né, é para uma pessoa que não tem discernimento. É uma coisa assim, banal, primária. O que acontece? Quebra a infância e mantém o adulto sendo tratado como um ignorante. Totalmente. O que acontece? É o que a gente vê hoje, por exemplo, no nosso país. Inércia, passividade, individualidade, assim, a vida em busca de atender só os desejos, não se preocupa com a nação, a evolução, a iniciação, ou não é cogitada ou fica em enésimo plano, e a vida vai sendo desperdiçada. Então, por isso que eu... mas tudo bem. E aí, e sabe por que a gente está conversando disso, e por que daí nós alongamos um pouquinho? É porque esse tipo de coisa que é praticado no dia a dia, ele transborda e serve de alimento para a natureza. É isso que a gente dá, é como se tivesse tem uma planta lá no teu jardim, você vai todos os dias dar um pouco de água. Para as plantas invisíveis, quer dizer assim, para os seres invisíveis que compõem a natureza, o que nós damos todos os dias para eles é esse ódio, essa ignorância criada a cada instante por cada um. Você alimenta a natureza com veneno. O que a natureza vai fazer? Ela vai reagir. Ela vai reagir. Então vamos começar do seguinte, vamos procurar dar uma definição do que é natureza humana. Uhum. Como a gente pode definir natureza humana? Onde que ela está embasada? Qual é o arquétipo para eu trazer para o humano a natureza humana? Uhum. O que vem a ser isso? Então, assim, Gregório, a primeira natureza, né? Então, natureza é do latim natura, né? E o esa é um sufixo, o sufixo esa indica qualidade, beleza, ligeireza, pureza. Então, o que é pureza? Qualidade do que é puro, beleza, qualidade do que é belo. Então, o esa significa qualidade. Certo. Natureza, natura, esa, né? O natura, aí o natus e o ura. O ura indica a atividade. Então, um é qualidade, né? E o outro é atividade. Então, ura, magistratura. Então, sempre o ura no final indica a atividade daquela coisa. Então, o ura é a atividade do natus. Natus, isso em latim, né? Sim. A gente está indo na etimologia. Na etimologia, onde começa o gênio que deriva esse conceito. Tá. Né? Daí o natus é nascido. Sim. E o natus é o particípio passado de nasce, e também em latim, né? Particípio passado do verbo nasce, né? Que é nascer. E o nascer, daí ele vem do proto-indo-europeu gen, que é criar. Então, a natureza, ela é a qualidade e a atividade daquilo que é nascido. Nós aplicamos o termo natureza ao meio que nos cerca por uma convenção, porque a natureza
ela implica em aquilo que me qualifica e me quantifica quando eu ajo no meio onde eu me encontro. Isso é natureza, não é... A gente pensa que natureza é a árvore, a planta... Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Então isso é muito importante ter em mente o que seja a natureza, né? O humano, para fazer a natureza humana que você pediu para conversar, o humano é o humus ano, e o ano em latim, né? O ano indica a origem, da onde? Italiano ou brasiliano, que é como o italiano chama o brasileiro, então ele vai indicar a origem da criatura, de onde você vem. E o humus é terra. Então o humano é aquele que vem da terra. De onde as tradições todas falarem que o homem foi feito a partir da terra, né? Do pó. Que legal. Né? E aí o humus, e não o terra, né? Que a palavra terra mesmo em si vem do grego e significa aquilo que é seco, para diferenciar de água. Então vamos para a terra, né? Terra, a gente conceituou o planeta como terra, né? Mas terra, na origem etimológica da palavra, é aquilo que é seco, que não é água. Sim. Né? Então, o humus, ele daí tem duas raízes do PIE, que é o proto-indo-europeu. Proto-indo-europeu é quando se sai com o idioma original da nascente Europa, se vai para a Índia e se espalha da Índia em quase o mundo inteiro através do Império Sinárquico de Han, né? E aí depois se volta para a Europa, então isso tem influência no grego, no egípcio, no caldaico, no árabe, no persa, no europeu, e todas as línguas europeias, no latim, no alemão, no francês, então, né? Então, no proto-indo-europeu, o humus, o terra, gomon. Sempre nesse caso de raízes de geração tem o DH antes, então é DH gomon, o gomon, isso é o proto-indo-europeu para o humus. Então o humano é aquele que veio da terra, e a coisa muito interessante é que assim, há uma separação no proto-indo-europeu do que veio da terra, que é o homem, e a divindade é terra. Então gomon é o que veio da terra, que é o homem, e o Gimen é a terra, que é o conceito de divindade. E aí daí isso aí deriva para Deus. Inclusive a palavra Deus em várias das línguas europeias, por assim, God, né, provém dessa raiz onde a terra é a divindade e o homem veio da terra. Tá. Né? Então isso é natureza humana. Né? Do ponto de vista do que ela é, como ela se manifesta. Né? Então vamos conversar sobre o homem para ver como os elementos agem. Para a gente chegar naquelas duas frases iniciais, do professor e da Blavatsky. E aquilo dali é literal aquilo. Né? Assim, é simbólico, mas a gente conhece os símbolos para dizer que aquilo dali é literal. Você consegue, dominando a natureza em si, dominar toda a natureza. Né? O que acontece hoje é que o homem não domina nem a natureza em si, quanto mais a natureza. Ou então é assim, né, que a gente está conversando no início dessa conversa, que daí o homem ele ofende de tal maneira, agride de tal maneira a natureza em si e em si externa, que daí a natureza em si se revolta, e a natureza em si se revolta. A natureza em si se revolta, gerando doença. A natureza em si se revolta, gerando o fim de civilizações. O processo é exatamente o mesmo. Né? Foi bom, e é bom enaltecer isso aqui, que eu achei muito interessante. E eu nunca tinha pensado nisso, e é bom. A natureza não é o que você disse, é bom todo mundo lembrar. A natureza não é isso aqui que a gente enxerga. É o mar,
as árvores. Não é dessa forma, é algo muito maior do que isso. Né? Então vamos tentar definir isso a natura, nesse ponto de novo ponto de vista, ou nova ótica, digamos assim. Natura, né? Exa é qualidade, né? Então, como beleza é qualidade daquilo que é belo. Natureza é qualidade daquilo que é natura, né? E o que é natura? É aquela coisa que é por si, né? E aí o natura é o natus e o ura. O ura é a atividade. E o que é natus? Né? Natus é o nascido. Então a natureza é a atividade e a qualidade daquilo que é nascido. Então tem a natureza verde, tem a natureza líquida, tem a natureza ígnea, tem a natureza etérea, isso que é importante, tem a natureza humana. Abrir o leque da visão sobre isso que é natureza. Não tem que falar assim, o homem agride a natureza. Lógico que o homem agride a natureza, principalmente a sua. Né? É a sua natureza. Por que ele agride? Porque ele cria uma natureza muito própria. Então, como é isso? Exatamente isso que você captou, exatamente. Como é que eu crio a minha natureza? Porque se natureza é a qualidade e a atividade... Não tem nada a ver com alma, não tem nada a ver com espírito, não tem nada a ver com... Seria um outro elemento. Tem, mas já vou explicar como. Então vamos lá. Então, se a natureza é a qualidade e a atividade daquilo que é nascido, né? Então, do ente humano, o ente humano, né? A minha natureza é diferente da sua natureza, né? Como a sua é diferente de qualquer uma das pessoas que está nos vendo agora. Por quê? Porque eu vou criar uma atividade e uma qualidade completamente distinta da tua e completamente distinta de cada um. Ninguém age igual, ninguém pensa igual, ninguém é formado igual. Portanto, cada um tem a sua própria natureza. Inclusive, eu falar natureza humana de forma genérica, ele não é correto. Ele é correto talvez só no aspecto da formação física setenária, que a gente vai discutir em seguida, baseado nos elementos que daí dão aquele poder que você leu de início, né? Mas fora dessa composição setenária, o que tem ali é completamente diferente. A mesma coisa, a natureza do reino vegetal, exatamente a mesma coisa. Cada ente vai agir de maneira diferente, ele tem uma potencialidade diferente, uma consciência diferente, um poder diferente, a maneira de se comunicar. Você pega um pezinho de hortelã e uma rosa, né? Dois entes da natureza vegetal. Como é que a hortelã se comunica? No aroma. Como é que a flor se comunica? Também. O que a flor tem de diferente? Ela tem o conceito de beleza. O pé de hortelã é um pé verde que cheira bem. E a rosa é linda. Então ela tem um elemento diferente. E agora, para que a rosa serve? A rosa tem perfume, né? E é muito linda. E para que o pé de hortelã serve? A hortelã é boa para isso, é boa para aquilo. A hortelã é remédio. Qual é que é melhor? É a hortelã ou é a rosa? Não existe o conceito de melhor. Existe o conceito de funções diferentes, hierarquias diferentes. Né? Se aplica à humanidade da mesma forma. Você é um remador, eu sou agricultor. Você tem mobilidade, eu não tenho. Você consegue viver sem o que eu faço? Não consigo. Não. Eu consigo viver sem o que você faz? Não, porque você traz aquilo que eu necessito. Eu te dou aquilo que você necessita. Essa que é a interação entre as diversas naturezas. Quando houver o equilíbrio entre as naturezas em mim e no meio que me cerca, aí então a natureza é minha amiga. Outro dia a gente conversou. A onça entra na mata, parte da mata, quando ela começa a se movimentar, parte da mata fica em silêncio. Então, assim, eu estou andando na mata. Já aconteceu, né? Dependendo do silêncio, dá para saber exatamente o perigo de quem está se movendo. Né? Se é uma anta, se é um pássaro, se é uma serpente, você sabe exatamente pelo nível do silêncio o perigo que isso representa. Né? E aqueles que ficam quietos são só aqueles que podem ser predados por aquele que está se movendo. Quando o ser humano entra na floresta, se ele não souber andar, o silêncio é absoluto, porque ele representa perigo para todos os visíveis e para todos os invisíveis, porque aqueles entes todos, toda aquela natureza plural que existe ali, ou todas aquelas naturezas que existem naquele meio, temem o ser humano. A flor, a fruta, a árvore, o animal, o elemental, todos se ocultam do ser humano. É porque ele desconhece totalmente onde ele está, né? E ele vai predar.
né? É verdade. Só quem não consegue se ocultar é o elemental, é o ente vegetal, né? E aí o ente vegetal fica sabendo que está em risco, à espera que não aconteça. Tem ali na reta da universidade, então eles estão duplicando a pista, né? E diminuindo o canteiro central, né? Lá para a Universidade Federal. Tá. E sempre quando eu vou ali assim, para levar ou buscar a minha filha, que eu ainda gosto de fazer isso, né? Aí eu fico muito entristecido porque daí eu sinto o medo das árvores que estão na reta onde vai ser mudado o canteiro. Então ela sabe que a que a antecede já morreu, percebe a falta doente naquela rede que ela faz parte, né? E sabe que vai chegar, só que daí não tem como, ela não tem mobilidade. Então, essa é uma das características das naturezas ao longo do tempo, é passar da natureza quase imóvel do reino mineral, né, à natureza ígnea, que suplanta a natureza alada da humanidade do futuro. E as mônadas passaram primeiro para os 3 reinos elementais invisíveis, depois mineral, vegetal, animal, hominal. Você tocou num assunto aqui interessantíssimo, porque a kirliangrafia ou a bioeletromagnetografia, não sei o quê. Fotografia do aura, né? Isso, do aura, daquela. Já foi provado, eu trabalhei isso há muitos anos, a gente fazia experimentos das plantas. Quando você mexe em alguma planta, você transforma a aura dela, ela realmente sente. Quando você tira uma folha de uma planta, o todo dela sente esse arrancar dessa folha. Então, o que você disse é realíssimo, é super verdadeiro. Então, por quê? Por que o ser humano, ele tem... Por que um vegetal, por que um animal que tem os sentidos hiperaguçados, por que ele tem maior facilidade do que nós, que somos a bola da vez, que somos os bambambam, que estamos entrando no novo ciclo, não temos desenvolvido isso? Porque nós temos. Por que não está desenvolvido esses dons que são tão naturais para seres, vamos dizer, hierarquicamente inferiores? Que eu não posso dizer inferiores, porque não é. Cada reino tem a sua importância. Sim, mas né? É que eles têm desenvolvido a inteligência instintiva, né? Sim. E aí em nós só tem aquela inteligência instintiva na quantidade necessária para a função que vai ser realizada organicamente por aquele reino. Por exemplo, no caso do reino animal, nós vamos chegar até essa percepção, mas daí não mais inteligência instintiva, como superinteligência. Se cada um de nós tivesse as mesmas características e a mesma forma de ver o meio que o animal tem, a gente não conseguiria evoluir enquanto ser humano, porque se comportaria como animal. Então não é uma perda, é uma mudança para melhorar. Mas já vou começar em detalhe em seguida, né? Então, nós estávamos falando da sensibilidade da árvore, né? Sim, e aí? sim. Assim, é natural e é perceptível, porque a gente sente a angústia da árvore. Assim, é engraçado assim, não é engraçado sentir, o engraçado é como é que as pessoas não sentem de ver. Se as pessoas começassem a se sentir daí, e aí não só com relação à árvore, né, mas com relação às pedras e aos animais como um todo, a forma como eles traduzem o que a gente constitui de vida, facilitava muito a nossa relação com essas outras naturezas, né? E aí a gente passava a ter um respeito e um controle das naturezas símiles que tem em cada um de nós. Em fazendo isso, o passo seguinte era ter controle e respeito com as naturezas símiles aos elementais, né, aos elementos que regem e que alimentam a natureza em cada um de nós. Aí a gente se aproxima do controle das potestades, né? Mas vamos chegar lá. Tá, só para lembrar uma coisinha. Outro dia apareceu a cena aqui. Aparecem essas fotos tiradas no mundo, as fotos maravilhosas e tudo, né? Então tem uma foto, você deve ter visto já, ou o telespectador vai lembrar. Tem uma foto que mostra uma estrada retíssima, que sofre um desvio de uma árvore e continua. Você já viu essa foto? Já vi. Já viu? Então, é o que você acabou de dizer. Quer dizer,
aquele local, aquela natureza, ficou todo mundo ficou harmônico, digamos assim, tudo ficou harmônico. Claro que sim. Né? A estrada teve seu curso, só teve que ter o desvio, a árvore continuou a sua vida. Para os reinos que nos antecedem, para as naturezas que nos antecedem, nós temos o poder da divindade, que é o poder da vida e da morte. Você pode matar a planta, destruir a pedra, matar o animal, né? E a gente exerce esse poder caótico, inclusive com relação aos nossos irmãos humanos, a gente se arvora o direito de matar um ser humano. Puxa. Né? Que na verdade é um poder divino caótico, né? De ceifar ou retirar a vida de um outro ser, né? Baseado na ignorância, né? Fazer o quê? Então, assim, vamos imaginar assim, grego, ó. Vamos assim, analisar o ser humano como uno, como dual, como trino, como quíntuplo, como sétuplo, e daí ver cada uma das forças que age no ser humano, como que se pode controlar, ou como que se poderia controlar, ou onde que se encontra para que a gente consiga controlar, e aí então o reflexo disso no controle das forças externas da natureza. Muito bem. E você consegue controlar, então, aí sim, aqueles sídios, os poderes que as pessoas desejam de controlar o fogo, o trovão, a tempestade, isso, fazer a água. Chover, parar de chover. Que essas coisas que daí a gente vê os magos fazendo, isso. Né? Ou super-heróis, né? Que no fundo tem uma verdade naquilo lá, naqueles sim, poderes, claro, né? Claro que é, lógico. Assim, você pega assim, os super-heróis dos quadrinhos, né? É como se cada um deles tivesse desenvolvido um grupo dos sídios superiores do Vibhuti, né? Então, um Leviton tem super força, um fica invisível. Exatamente isso, né? Voa. Então, não tem nada de inventado ali, né? O que tem é a maneira como é colocado, né? É que daí pega e projeta isso em um e cria uma situação fictícia para que tivesse acontecido naquele um, quando na verdade aquilo é inerente a todo ser humano, né? Isso. Faz parte da natura do ser humano, né? Compete a cada um ser um super-herói, né? Até porque também nos compete mais à frente ter asas e mais à frente ser ígneos de uma maneira que ninguém consegue sequer conceber, né? Então, esse jogo de equilíbrio que a gente tem que chegar para ter o controle da natureza, então vamos imaginar assim... Vamos começar pelo Uno, né? Você falou. Sim, mas sequência. Antes vamos fazer uma analogia. Tá. Assim, sabe aquele relógio de pêndulo, né? Sim. Em caixas assim, compridas assim, né? Sim. Aí você tem aqui o mostrador com o mecanismo, né? Você tem o braço e tem o pêndulo em si. O pêndulo, né? O conjunto como um todo é a existência física do ser humano. Ok. Né? E aí tem o que seria as decisões que cada um pode tomar, ou para o bem ou para o mal, que é mover a natureza em cada um. Né? Então a natureza ela é a qualidade e a atividade em cada um. Né? Então a maneira como eu vou usar as minhas qualidades e a maneira como eu vou realizar as minhas atividades, quer dizer, como é que eu vou colocar no mundo material a minha natureza, é o movimento do pêndulo. O movimento do pêndulo. E eu posso ir para um lado ou para um outro, então ou para a esquerda ou para a direita, ou para o bem ou para o mal, conforme eu queira, né? Se tiver harmônico, é o trabalho do relógio. E é como se o pêndulo fosse a alma de cada um, né? A parte onde é que está embutido o pêndulo que dá a tônica, né, devia ser a parte superior da alma de cada um, ou a mente abstrata, de onde fluiria o controle. E a parte divina do processo, né, se manifesta uma parte no próprio mecanismo, que é a sabedoria, mas a parte mesmo que é a divindade é quem construiu. Então a divindade, ela está e não está na obra. O relojeiro, ele está e não está no relógio. Por que ele está? Porque aquilo é filho dele. Mas ele não está por quê? Porque ele não é um relógio, ele é vários relógios. Essa é a relação entre o divino e o humano. Ok. Né? Tá? Então você tem total autonomia na tua caixa, mas quem te fez foi um relojeiro. Interessante, tá boa. As analogias hoje estão ótimas aqui. Né?
E aí, como vai ser a regulagem, né? Assim, como que daí a mente concreta vai interagir com a inteligência. Como ele vai funcionar, né? A regulagem que é autônoma, né, e que depende de como eu vou exercitar minha natureza, é que vai dar a velocidade do pêndulo, né, e aí dependendo pode atrasar, pode ir mais depressa. Dependendo da velocidade, eu sou útil ou inútil para o meio. Perfeito. Eu vou mostrar uma hora errada e eu mostro aquilo que eu não sou, que são as máscaras, as mentiras, as coisas que a gente já conversou da outra vez. Isso, exatamente. Chegou um ponto em que a escolhição é tão grande em que o pêndulo para, o relógio já não é mais relógio. Ele é um mecanismo sem utilidade, porque a utilidade dele era mostrar as horas. O que é mostrar as horas? É exteriorizar a minha natureza para contribuir com quem? Com as outras naturezas que estejam passando e que precisem ver as horas. Não tem mais utilidade. Desmonta o que sobra dali, a experiência. E o relogeiro o que vai fazer? Outro relógio. O relogeiro é a mônada. Olha que bacana, legal, né? Acho que a turma gostou também. Eu inventei agora, mas ficou... Boa, legal. Isso aí grava, é bom? E por que daí, assim, ocorreu de usar essa analogia? Porque assim, então, existe um conceito, primeiro, que o homem, são vários conceitos, várias abordagens, algumas incorretas, outras corretas, vamos conversar para a gente chegar onde a gente deseja para que seja útil para nós dois, né? Sim. E para quem está compartilhando com a gente essa conversa. Bom, primeiro só um parênteses, né, que a gente conversa há 12 anos, né? Então, em 12 anos, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Graças à lei, né? Assim, graças a... Ainda bem que eu encontrei esse negócio. E aí, em 12 anos, dá para ter feito 3 vezes todos os graus de iniciação da eubiose. E é uma coisa muito interessante, porque, assim, você sabe que tem a yoga, que é uma coisa muito difundida. Yoga ou yoga é igual, né? Yoga em sânscrito e yoga em português, porque no sânscrito não tem o O, né? Não existe. Então, sabe que né, uma das funções é a função da yoga. Então, geralmente você pensa assim, que a yoga assim, para que é? É para eu meditar, é para equilibrar meu organismo, não sei o que tá. A função da yoga, né? Em todas as suas variantes, mesmo a Taraka Raja Yoga, a Raja Yoga, a yoga dourada, a yoga real, é fazer com que se harmonize no ser humano os centros onde residem todos os demônios de cada um e todos os deuses de cada um. Então, esses centros de força que existem no ser humano, mesmo que ele tenha inconsciência, que há várias maneiras de se equilibrar e se chegar ao controle, a yoga, então, ela faz com que se atinja um equilíbrio mínimo necessário para que a iniciação seja possível. Então, por que eu estou falando isso? Assim, ao longo dos anos, a eubiose já vai fazer, daqui a 6 anos, 100 anos de fundação material, 1924 e 2024, né? Então, nesses 100 anos, dezenas, centenas de milhares passaram pela sociedade, né, brasileira de eubiose. Alguns ficaram, outros fizeram os graus, foram para a série interna, depois saíram, e outros não fizeram os graus. Como tem tido, assim, acontece muito, porque iniciação é uma coisa trabalhosa, sabe? Ou você se deparar com esses mistérios que a gente tem conversado, ou se deparar com a sua própria natureza, ou confrontar seus próprios demônios, ou seus próprios deuses, não interessa. É um processo custoso, né? E é um embate contra o meio. Então é natural que a pessoa entre e saia. Então o que eu queria aproveitar e recomendar é assim, se você assim, um dia andou uma parte do caminho da Sociedade Brasileira de Eubiose, da Ordem Santo Grau, que são 4 graus de preparação, mesmo que você não vá um dia para a série interna, para continuar no trabalho de iniciação, mas procure terminar os 4 graus de iniciação, porque há chaves, há práticas, há yogas secretíssimas, super específicas, né, deixadas pelo professor Henrique de Souza para que em cada um se harmonizem esses centros convulsionados, né, de demônios em escalas maiores e menores, que em cada um existe, que é a natureza convulsionada que se projeta no corpo físico do ser humano. A yoga, então, ela tende a regularizar isso. 5 elementos, tato, uma porção de coisa. Então, ela calma, é como, por exemplo, assim, eu quero usar o fogo para fazer comida. Eu tenho que ter o fogo circunscrito, eu tenho que
há uma forma de tratar com o fogo. Então a yoga é isso, ela te ensina a tratar com o fogo para que ele não te queime, para que ele não te mate, né? Para que ele te proteja, para que ele te alimente, para que ele contribua para o teu bem-estar. Então, se essas pessoas... Olha as indiretas aqui, mas indiretas diretas, né? Eu pessoalmente, né? Mas você vai ter uma vida muito longa, ainda tem bastante tempo. Bom, vamos fechar o parênteses. A água aparece quando o poço está pronto. Né? Não, a água sempre esteve lá, ela não foi escavada para exatamente. ser usada, né? Ou ainda o poço não está pronto ainda. Tá sim. Mas sabe o que você falou? Todo poço está pronto. O poço, antes de estar pronto, ele sempre está pronto. Ele não foi escavado. Exatamente. Né? E a prova que ele está pronto, que quando você passa ali fazendo rabdomancia, né? Aí a natura vegetal, o ente vegetal, ele diz... O graveto tá aqui, ó. Água. Né? E tem toda a tradição daí da magia dos entes vegetais. Mas enquanto você, apesar de eu não ter feito nenhuma das yogas, como você está falando, quando você falou sobre o relógio, você fez a metáfora, né? Analogia do relógio. Parece que as yogas são exatamente isso que você acabou de dizer, né? Para fazer a harmonia do relógio tocar direitinho, andar harmonicamente, né? Porque tem posições, não sei o quê, tal, pro lado sul, pro lado norte, pro lado oeste. Não, e aí... mas uma yoga, você faz assim, você invoca todas as forças do universo, todas as forças em você e direciona para um equilíbrio. Então você está ensinando elementais e trazendo aquelas forças que se limitam na matéria à vida. Né? E aonde que isso vai acontecer? Naquilo que te compete, que é o teu próprio universo. Né? Agora, você quer saber, já que nós estamos falando ao ar e no vivo aqui, você sabe o que é um sonho meu? E eu vou chegar lá. Eu quero um dia, tá, participar de um Odissonai. Não sei. Não, eu espero que você participe. Eu espero também. E que a lei permita que eu também participe, né? Assim, você está junto para ver você ali. Então vamos lá, quem sabe. O Odissonai é uma yoga da Sociedade Brasileira de Obiose, da Ordem Santo Grau, que chama-se Ode ao Som. Na Ode ao Som são verbalizados novos sons, onde cada som é o bijan de um conglomerado de seres da humanidade do futuro. Bijan é semente, para quem não conhece. É o máximo possível da manipulação consciente do som a que pode chegar um ser humano. Perfeito, eu estou querendo muito, não sei. Não, é o direito, é o direito de todos e cada um, portas abertas. Perfeitamente. Né? Portas abertas, não tem então, o único pré-requisito é ser humano. Né? Bom, então há uma abordagem, estamos de tempo, estamos bem? Dá tempo? Dá tempo, vai lá, segue. Então, tem a abordagem do ser humano enquanto uno, que há um aspecto que ele é um ser integrado, não sei o que e tal, e há outro aspecto que é o incorreto, que assim, não, o ser humano ele é o que ele é, morreu, acabou. Há um outro aspecto, uma outra abordagem que é o ser humano, que considera ele como dual, né? Então, o ser humano mortal e imortal. Isso. É útil, só que é usado de maneira incorreta às vezes por algumas religiões, que consideram assim que há uma alma imortal e há um corpo mortal que perece agora, mas que mais na frente, depois que essa alma imortal tiver passado pelos estágios de purgatório, não sei se está no céu, vai chegar um dia que o corpo mortal vai ressuscitar. Uma abordagem muito restrita, né? Daí se tira como útil somente a questão de que finalmente se aceita que há alguma coisa de imortal no ser humano. Estamos indo no caminho. Há uma abordagem que é a formação tríplice do ser humano: corpo, alma e espírito, sem divisão. E essa é a mais usual. O Paulo dos Apóstolos, né? Então tinha os mistai e os hipoptai, né? Os iniciados nos mistérios menores e nos mistérios maiores. E ele dizia, eu sou um hipoptai. Ele era o iniciado, né, nos mistérios maiores da Grécia e, portanto, nos mistérios do Egito. Né? E aí ele dizia, na primeira epístola aos Coríntios, ele fala um corpo físico,
uma alma e um espírito. Ele já separa em três, dentro da própria doutrina da Igreja Católica, e depois se misturou alma e espírito como se fosse uma coisa só e se degradou. Então esse princípio de corpo, alma e espírito, ele vem vindo, né? Uma terceira abordagem. Há uma abordagem que vê o ser humano como quíntuplo. De que maneira? 3 almas, já estão chegando próximo da gente quer. 3 almas. A alma emocional, né? A alma racional, que seria mental concreto, e a alma divina, que seria o equivalente ao corpo causal, que só quem tem pronto são os adeptos. Então, o adepto ele tem um corpo adicional, uma formação adicional. Então, considera o ser humano como tendo 3 almas, um espírito, que é o relogeiro, vai ficar fora, né? E um corpo físico. Depois tem um conceito que é o que é conhecido agora no Ocidente e que foi introduzido ou foi trazido para o Ocidente pelo Alfred Siné, quando ele escreveu o Budismo Esotérico, isso em 1891, por aí. Tá, Budismo Esotérico, pesquisa aí. A.P. Siné, o autor, Alfred P. Siné. Então separa físico, vital, astral, mente concreta, mente abstrata, Buddha, Atman, 7 partes. Né? 7 partes. Isso que se usa para a gente trabalhar agora, e vamos nos ater nessa composição setenária para mostrar o que é a natureza de cada um, né, e como que isso aí se manifesta. Bom, essa composição setenária ela está dividida em 3 partes, né, que seria o corpo físico, que é o físico, e o vital, que é o que alimenta e o que mantém e o que entrelaça o corpo físico, a alma, que daí nessa composição setenária a alma é composta pelas emoções e pelo mental concreto. Ok. Né? Tá? E aí tem o conceito do espírito, que seria o quê? A mente abstrata, Buddhi e Atman. Tá? Por conta do momento evolucional que a gente está agora, então a mente concreta e a mente abstrata eles estão separados. Considera a mente abstrata como se fizesse parte da divindade, né? E a mente concreta junto com a alma como se fizesse parte da alma humana. No ser humano, quando ele é engendrado, quando ele é montado, então ele é separado em 3 partes completamente distintas. Cabeça, né? Onde então aqui eu tenho as 3 partes superiores, os 3 nós superiores, né? Que laríngeo, frontal e coronário. Sahasrara, né? O coronal, o frontal e o laríngeo, né? Inclusive se diz que o ser humano ele tem 2 portais, né? Um de entrada, que é o Muladhara, que é o básico. Então você entra na vida pelo básico e você sai da vida pelo coronal. Entre essa entrada e essa saída você tem 5 centros de forças divinas e caóticas, as forças naturais, que você tem que dar conta, equilibrar e se apoderar em termos de consciência. Aí então você adquire, o se apoderar é adquirir o poder sobre tudo que existe entre o primeiro e o 7º princípio. Então você tem o primeiro, né, a primeira parte, depois você tem o segundo, que é a região do tórax, e há uma separação muito clara entre essas 3 partes orgânicas, né, entre a cabeça, né, entre o tórax, você tem a musculatura que separa aqui do abdômen e o próprio abdômen. Então você tem um conjunto de forças residindo aqui, você tem um conjunto de forças residindo aqui. Então aqui você tem o divino, aqui você tem o humano, né, e aí aqui você tem o animal, né, interligado através de assim, ó. Vamos fazer uma pausa aqui.
Que são caminhos complexos para a gente chegar no mostrar. Então vamos voltar assim, ó. Quando essas 7 partes vão ser compostas, né? Então há um influxo. O ar está desligado, agora ligou de novo, esfriou pra caramba, né? Que é isso? Então 23 graus, 23 graus está frio pra caramba. Há um influxo organizador da matéria, né? E esse influxo organizador da matéria é que vai formar os planos. Então, há 3 planos primeiros que são formados, né? Que é o plano físico, o plano astral e o plano mental. E o que ordena, e a gente já conversou bastante sobre isso aqui, o que ordena esses planos, né? o que forma a matéria que compõe esses planos, todo o plano mental, todo o plano astral e todo o plano físico, compreendido físico e o físico e vital, são conglomerados de elementares, de inteligências, Sim. né? Isso é o princípio básico. Então, no processo de descida, primeiro se forma o plano mental, depois o plano astral, depois o plano físico ainda não organizado, como potencial. Formado esses 3 planos potenciais, daí então começa a haver a cristalização e os elementares de terceira categoria que animam o que seria o plano físico que ainda não existe, eles começam a se cristalizar e geram um plano tangível, um plano visível, né? E aí esse plano visível então deu início ao que seria o reino mineral. Então, dentro do reino mineral tem todas as consciências e inteligências que existem no plano elemental não manifesto. Certo. Tá? Então tem o plano elemental invisível mineral e o visível mineral. E aí dentro desse período de manifestação do plano mineral, né, então existiu todo um momento evolucional onde os minerais se desenvolveram desde a pedra bruta, né, até o diamante mais antigo, as pedras preciosas, ouro, prata, cobre, manganês, todos os minerais são entes, são seres vivos, cada um tem uma natureza específica, uma qualidade e uma atividade, cada um tem uma inteligência específica e está circunscrito em sua existência. Várias graduações de inteligência, várias graduações de elementais, cada um com o seu corpo físico diferenciado, que é como tem ainda hoje. Você pega o reino mineral que a gente ainda convive hoje, cada tipo de mineral é uma consciência independente. Cada um tem uma característica diferente, cada um tem uma função diferente, uma tônica diferente, né? E aí vai da pedra ao ouro, ao diamante, ou o que seja, né? Terminado esse momento de evolução do mineral, que é o elemental do terceiro reino cristalizado, né? Aí então se cria uma hierarquia, se cria um Buda do reino mineral e um conglomerado de inteligências de tal forma prontas para interagir com o meio, que quando há a cristalização do segundo reino elemental, que seria o reino vegetal, elas passam a interagir. Então, tudo que existe de inteligência no reino mineral foi cedido ao reino vegetal, e o reino vegetal se nutre do reino mineral. E ao longo desse período de evolução do reino vegetal, em que se desenvolveram, então, várias hierarquias, como no mineral, e um Buda, síntese do reino, se criou, então, desde a gramídea, né, da grama, até o eucalipto, que vive, o carvalho de 1000 anos, ou as sequoias. As sequoias de centenas de milhares de anos e o que seja, né? E a mesma coisa, a gente conversou agora um pouquinho da hortelã e da rosa. Cada um tem uma inteligência. E o que é inteligência? Quem faz a rosa abrir? Quem faz a rosa exalar o perfume? O que é o perfume? Cada função que a rosa tem, desempenhe, é um conglomerado de elementais.
Cada função que exista no pé de hortelã é um conglomerado elementar, é uma inteligência, né? Então, o reino vegetal passou por todo um processo de segmentação, especialização, até estar pronto a contribuir com o terceiro influxo, né, de elementais externos. Aí se cria o reino animal. Aí o animal tem em si todo o reino vegetal e tem em si todo o reino mineral, o sistema ósseo do reino vegetal, o sistema circulatório é inerente ao próprio reino animal e o sistema linfático, né, é inerente ao reino vegetal. Então, tudo que existiu de resultado no mineral passou para o vegetal, o resultado de ambos passou para o animal, e aí surge a vez da humanidade, do Jiva, né? Aí, então, tudo que existiu, e aí que é uma coisa interessante, que o Jiva, então, ele pega todo o resultado evolucional do mineral, do vegetal e do animal para ser formado. Por isso que todas as teogonias se fala que o homem é filho da terra, porque os reinos vegetais invisíveis, elementais invisíveis, cristalizaram-se, né, e formaram o reino vegetal, o reino animal, o reino mineral, né, e disso nasceu o corpo do ser humano. E mais, o que forma o corpo interno do ser humano, né, o que mantém a vida física, o que mantém o astral e o que mantém o mental, são os elementais que deram origem ao mundo externo. Então, todos os elementais que deram origem ao reino mineral existem no ser humano. E o ser humano, então, ele consegue interagir e ser senhor, construir ou destruir o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, e ele tem o mesmo poder para construir e destruir os reinos elementais que nele existem. Em mim existem, em você existe. De que maneira? As tuas ações, as tuas emoções e os teus pensamentos. Quando você pensa alguma coisa, você está lançando mal, está lançando mão dos elementais do reino mental, da mesma forma como se fossem elementais externos. Então você consegue se assenhorar e comandar essas forças tão gigantescas que deram origem, que é um mundo externo no qual a gente vive, e é um mundo que contribuiu para que o próprio corpo, a própria caixa do relógio pudesse existir. Tudo isso está ao alcance do ser humano e a gente não se dá conta. O que acontece? Então, essa é a forma como o ser humano foi composto. Ele é o resultado, né, de 3 reinos elementais invisíveis e de 3 reinos elementais visíveis, ou 3 reinos materiais visíveis, e em cada reino visível, que nos antecedeu, um conglomerado de inteligência os mantém vivos e em nós também. Por exemplo, quando eu vou e me alimento, alimento físico, qualquer que seja o alimento físico, né? Fruta, vegetal, não interessa que seja líquido, então tudo isso vai ser processado no meu organismo, né? E vai gerar um tipo de fluido chamado fleuma. Como que eu consigo processar alguma coisa externa? É porque a mesma inteligência que existe no mineral, a mesma inteligência que existe no vegetal e que existe no animal, em mim processa da mesma maneira como processa nele. Gera o fleuma. O fleuma é gerado para mim da mesma forma que fleuma é gerado para o mineral, para o vegetal, para o animal. Supondo que no mineral existisse o conceito de alimentação física, mas não é da mesma forma como a gente vê. Respiração. Eu vou respirar o prana, então que vem do sol e não sei o que, e os tatos, as coisas que a gente já conversou. Aí, esse ar que eu respiro, então a molécula do hidrogênio vai ser quebrada e aquela energia vai ser jogada. Então o fleuma que é gerado, ele é jogado no meu sistema sanguíneo, né? A respiração, ela vai ser, o resultado também é jogado no meu sistema sanguíneo. O que acontece? A quebra, né, do oxigênio que eu processo, a mecânica da quebra do oxigênio é exatamente igual à mecânica da quebra do oxigênio no animal, no mamífero
e nas plantas que respiram oxigênio e exalam gás carbônico, ou pegam gás carbônico e geram oxigênio. O processo alquímico é exatamente o mesmo. O que acontece lá, acontece em mim. Como que na planta acontece isso? Se lá é um conglomerado de elementais que vai processar, e em mim, daí, então, como que é processado? Exatamente. O mesmo conglomerado existe aqui. Então, as mesmas inteligências que existem em mim, existem em todos os reinos da natureza. Aí, no caso do reino vegetal, eu tenho o sistema endócrino. A interação do sistema endócrino com o fleuma e com o vayu, que veio da respiração, vai fazer com que eu gere a bilis. Então, a bilis não é gerada em um único lugar no organismo, ela é gerada de todo o sistema endócrino, né? E aí, essa bilis segregada no organismo, junto com o fleuma, junto com o vayu, vai gerar um quarto elemento que chama ojas. Esses 4 elementos resultantes desse processo se submetem no organismo humano, e aí começa a entrar realmente a questão de quem é o ser humano, a um conceito que a gente chama de jiva, que é a humanidade jiva. Então, se submete à inteligência, à consciência, ao poder do jiva. Esse poder do jiva é que faz com que, então, daí, tudo que me veio do reino vegetal, tudo que me veio do reino animal, tudo que me veio do reino mineral, seja transformado em um poder que me permita manipular nos reinos elementais aqueles que me deram a matéria bruta. Então, quem me dá o poder de manipular as emoções ou os pensamentos são os exteriorizados. Os elementais externos, o mundo externo, me dá o poder de manipular. Então, o que acontece? Isso, então, gera através desse ojas, o que é? É como se fosse um fluido eletromagnético que daí vai servir ao sistema nervoso central, a manas, a mente, né? Para que eu consiga, então, conceber emoções e conceber conhecimento no plano elemental e invisível, agindo como se fosse um criador de seres, tanto fora quanto dentro. O que é que acontece? Quando eu crio um conglomerado de seres, pressupõe-se que eu tenha autoridade sobre esse conglomerado de seres. Sim. Aí a gente está chegando próximo daquilo que você leu de início. E não é o que acontece. Vou fazer outra pausa. Então, o ser humano ele é dividido em três partes, né? Corpo, alma e espírito. Separado aqui, separado aqui, separado aqui. As 3 tônicas que regem essas três partes, então, é a vontade, né? A inteligência e a emoção. Só que a vontade, inteligência e emoção, elas vão acontecer nas 3 partes que compõem o ser humano. No divino, no humano e no físico. Quando eu tenho a emoção, que é aquilo que me dá a competência para interagir com os elementais, visíveis ou invisíveis, eu posso criar emoções de 3 categorias. Ou uma supraemoção, que é a emoção que é inerente à divindade, ou uma autoemoção, que é a emoção que é inerente à humanidade, ou uma emoção instintiva, que é a emoção que é inerente aos elementais. A emoção instintiva, ela não tem dono. A autoemoção, ela pode ser usada para controlar a emoção instintiva ou não. E a superemoção, aí então sim, ela controla a autoemoção e controla a emoção instintiva. Então, o que acontece? Se eu não controlo a emoção gerada e a emoção instintiva ela se sobrepõe à autoemoção e se sobrepõe à supraemoção, quem está regendo a minha existência, quem está mandando no relógio é a ponta do pêndulo. São os elementais que em mim habitam. Os elementais que em mim habitam, eles não são nem bons nem ruins, eles são o que são. São os mesmos elementais que vão alimentar e vão nutrir os reinos externos da natureza, e são os mesmos elementais que existem entrelaçados ou ainda não, dentro do plano que é correspondente para mim, ou no físico vital, ou no astral, ou no mental. O que acontece? Eles vão fazer o que bem entenderem e vão seguir a onda. Que onda?
vem o que a gente conversou de início, uma grande concentração de ódio vai propagar o ódio. Por quê? Sim. Porque o elemental, ele só decide em grupo, não tem autonomia. Então, assim, deu uma briga generalizada entre as torcidas e fizeram coisas que nenhum ser humano faria. É porque não eram seres humanos fazendo. Né? É que o aquecimento daquela emoção instintiva dá aos elementais o comando do timão, né, momentâneo, e o ser humano vai fazer aquilo que não tem consciência e não tem intuição nenhuma. A mesma coisa vale para, a gente falou da emoção, a mesma coisa vale para a inteligência, né? E a inteligência instintiva, a emoção instintiva, agindo de uma maneira assim, quer ver? Vamos fazer uma outra pausa. É que esse ponto de ligação ele é um pouquinho enroscado. Vamos lá. Então você tem, estamos com tempo ali ainda? Tá. Então a gente tem a alma, como se fosse assim, a alma elemental, que são as emoções, né? Que seria o astral. A gente tem a alma razoável, que seria a mente, né? A mente concreta, que seria do ser humano. E a gente tem a alma divina, que seria aquilo que está acima da mente abstrata. Então a gente tem o físico e vital, não é? O astral, mente concreta e mente abstrata, como se fosse uma coisa só, quando está unificado naquele que já está no caminho da iniciação. Acima disso você tem o corpo causal, que a gente já conversou algumas vezes. E essa que é a alma divina, o corpo causal. Dependendo de onde eu vou focar a minha consciência, eu tenho a tônica e eu tenho a minha relação com as forças externas da natureza. Ou eu as controlo, ou elas me controlam. E toda força da natureza, quando ela em si controla, e ela não nasceu para controlar, assim, a etapa imediatamente posterior ao controle instintivo é a revolta. A revolta através do arrependimento, ou a revolta do elemental contra aquele que não o controlou. A questão do feitiço vira contra o feiticeiro. Pode falar. Como é que fica? Eu tenho essa consciência, eu consigo lidar com a natureza. Vamos usar essa terminologia. Uhum. Mas eu moro numa cidade onde as pessoas são totalmente diferentes de mim. Sim. Eu vou sofrer, tá certo, eu vou sofrer os efeitos. Como eu fico imune, a natureza ela vai reagir de acordo com a natureza das pessoas. A similaridade. Eu tenho uma natureza diferente. Você é inocente numa terra de culpados. Exato. E daí, como é que fica? Eu vou estar no mesmo Você é inocente numa terra de culpados, vírgula, mas nem tanto, porque você tem uma razão para estar ali. Ou uma razão é que tem uma parcela de ligação. Há uma segunda alternativa que aquele ambiente é o necessário para você travar suas próprias batalhas. E há uma terceira alternativa que daí você tem condições, tem capacidade de auxiliar aquele povo, aquela nação, aquela família, e por isso você nasceu ali. Então, sim, tá. Você tem que dar embate àquilo, não com as armas deles, mas com as tuas armas. Para quê? Para que você ensine. Ensinar e ajudar não significa sucumbir. Então, isso aqui foi muito oportuno tocar nisso aqui, porque nada é por acaso, que tem muita gente que se amedronta, as pessoas que têm medo e que são influenciáveis e que pensam em fugir, né? E pensam em fugir de locais que dizem que serem perigosos e tudo. E eu já vejo exatamente o que você falou. Não. Se eu estou naquele lugar, é porque eu tenho que estar lá, não adianta eu fugir. É como o nosso país, né, Se eu for fugir, eu vou estar sendo covarde. E um novo mundo, um novo ciclo não pode ser constituído por covardes. Covardes não estão. 100%. É verdade ou não é? Então, não, você sabe que é uma coisa assim, profunda, que assim, o somatório dos desmandos elementais em cada um, que assim, quando eu deixo que quem mande em mim, então a gente tem a vontade, a supravontade, a autovontade e a vontade instintiva, a suprainteligência, a autointeligência e a inteligência instintiva, a supraemoção, a autoemoção e a emoção instintiva. Quando eu deixo que o instinto tome conta, eu entreguei
o mando da minha existência para os elementais. É o pêndulo chacoalhando a vida do relojeiro. Isso aí. Do relojoeiro. Do relojoeiro. Falou bem. Não, ele vai acabar com o relojeiro. Isso aí. E não pode, não existe isso. Não existe isso. Se acontece isso, a revolta ela é normalíssima. O que acontece? O somatório dos desmandos humanos, o somatório das vezes em que a humanidade se deixa gerir pelos instintos, e não se pode culpar o elemental que em nós existe, o que na natureza existe, porque ele é o que ele é. Né? Assim, o escorpião. O escorpião, ele é o que ele é. É a natureza não dele, adianta exatamente. você ir beijar o escorpião, não. porque ele não é teu amigo. Ele vai é um ferrar. escorpião. É da natureza dele. Vai te ferroar. Né? E, assim, e é certo ou errado? Nem certo nem errado. Ele é o que ele é. Dele. O que acontece é que você tem que circunscrever a interação dele para que ele não fira os outros. Essa é a função da vontade no ser humano. Muito bem colocado. Ela tem que circunscrever Muito os escorpiões que em cada um existe. Perfeito, perfeito. Só que daí não com excesso de rigor. E aí entra a alta emoção para que você então consiga exercer toda a vontade com uma emoção mediana, que seria próximo da sabedoria, para que daí então você consiga ensinar os elementais sem destroçá-los. Não tem que criar o ódio, tem que sublimar. Muito bem, muito bem. Quando eu faço isso, quando eu consigo controle, e aí onde... Então deixa eu fazer um parênteses, pô, já volto aqui, não deixa eu esquecer. Estava comentando o que você falou agora há pouquinho. Então o somatório desses desmandos, né, humanos geram as egrégoras que são as antropomorfizações do mal na humanidade. Então você pega essas bestas humanas que regem os países, né, esses monstros que regem os países, o nosso ou vários outros, eles são reféns das criações da própria humanidade, desses conglomerados, desses egrégoras caóticas resultantes dos próprios desmandos elementais em cada um. Então, por isso se fala que cada povo tem o governo que merece. Não é que merece, é que precisa. Você falou isso já. Precisa para quê? Para acordar. Você falou isso até do companheiro, né? Do cônjuge, do companheiro que precisa. Lógico. Você já falou isso. Ao contrário dos desmandos elementais, então quando eu tenho harmonizado vontade, a inteligência e a emoção, ou vontade, amor, sabedoria e atividade, o resultado das minhas ações, o trânsito com os meus elementais é de tal forma fluido, é de tão alto nível, e eles aprendem de tal maneira que o resultado dessa interação humana, né, divina em mim, gera um elemento externo. Veja como é muito importante, como é muito interessante, e tem a ver exatamente com o que você falou, da questão da não covardia, né? Dos embates de todos os dias. E gera um elemento externo, ou elementos externos que, somados, eles formam as vestes, o veículo de manifestação do próprio Avatara. E como nada que acontece fora poderia acontecer sem acontecer dentro, o que acontece? A boa aplicação ou a bem aplicação da vontade, da inteligência e da emoção em mim faz com que se crie uma nova ambiência, com que se crie um conjunto de experiência que se consolida a alma divina em mim. A alma divina em mim é o corpo causal, que está acima do que seria a mente abstrata. E o corpo causal construído, eu sou um adepto. O que diferencia um adepto do ser humano em evolução é o quanto o corpo causal está construído. Está construído o corpo causal, ele serve de veste, de corpo, sabe para quem? Para o relojeiro. O relógio fica perpétuo, é a imortalidade da alma. Muito bom, muito bem colocado. Veja como está ao nosso alcance. Então, aonde que eu parei, que você não esquece? Já esqueci. Pode seguir, mas tá bom demais. Mas tem uma coisa que era importante a gente conversar. Diga, vai lá buscar. Deixa eu ver.
E não briga comigo que não foi eu que interrompi, não, né? Mas eu pedi para ele guardar, ele não guardou, porque eu estava numa engendração boa aqui, mas eu não consegui guardar as duas coisas ao mesmo tempo. Se tiver que vir, vem, não tem problema, assim. Eu acho que ficou riquíssimo o programa. Sim, lembrei. Lembrou? Então, esses engendramentos, né, esses aglomerados de coisas, assim, eles fisicamente, obrigatoriamente, eles têm que estar em um local orgânico no ser humano. Então, a gente fala nos 7 chakras principais, né? Em cada chakra tem um conjunto de forças divinas e tem um conjunto de forças demoníacas, se a gente quiser usar o termo bem e mal. E aí, então, em cada um deles, o Jiva, o ser humano, usando a vontade, né, a inteligência, sabedoria e ignorância. Vontade, amor, sabedoria, atividade, vontade, inteligência e emoção, a supra-vontade, supra-emoção, ele cria uma terceira coisa, que é o Jiva ascensionado, né, que passa a ser ele passa de Jiva para Jivatman, Jiva mais Atman. E em fazendo isso, ele se assenhora, né, do que ali existe. E o que existe em cada um dos chakras? Existe as inteligências mater, as inteligências principais de todos os reinos da natureza, todos os reinos externos, todos os elementos físicos, não só os 4 que a gente pensa que existe, mas mais o Akasha e mais os outros 2 elementos que estão por ser ainda materializados, que são o Anupadaka e o Adi. Então, e por isso que a gente se apropria de 5. Então, você tem um ponto de entrada na matéria, tem um ponto de saída da matéria e tem os 5 do meio. Quais são os 5 do meio? Os 5 elementos. Ar, fogo, água, terra e o Akasha, o éter, né? Quando acontece esse controle em mim, eu controlei todas as altas hierarquias elementais que em mim existem, que são exatamente as altas hierarquias elementais que controlam a matéria externa. Aí então, a natureza em mim, a mim se submete. E aí então eu conscientemente tenho o poder para submeter a natureza símile externa. Eu passo a dominar a natureza externa. Se eu domino o fogo em mim, eu domino o fogo externo. Se eu domino o ar em mim, eu domino os ventos. Se eu domino a água em mim, eu domino os mares e os rios. E se eu domino mares e os rios, todas as inteligências em não interessa o que seja de elemental, não interessa o que seja de matéria, eu domino. Se eu não domino em mim, revolta constante, ausência de saúde, dúvida, caos, morte. Se eu não domino em mim, o conjunto de não dominar, eu não dominei, você não dominou, você não dominaram, não há o comando externo para a natureza indicando pacificidade com o Jiva. O que que acontece? Se revolta e é o que a gente vê hoje. Puxa vida, hein? Isso. Nossa, foi brilhante. Eu acho o mais importante, uma das coisas mais importantes foi essa visão do holos que você deu na questão da natureza. Eu acho que esse foi o maior esclarecimento. Porque a natureza é uma coisa ampla, natureza, e a gente estava restrito, pelo menos até esse programa. Restrito a olhar a paisagem, nature, não sei o quê. Quando a gente pensa em elemental, a gente pensa em gnomo, duende, é isso aí, mas é isso que eu digo. Não. Aquele que está lá, que você vê que ele está alimentando aquele reino, ele é a menor hierarquia, a menor escala possível com relação a todas as hierarquias de Prithvi que existe em mim, de Apas que existe em mim, de Tejas que existe em mim, de Vayu que existe em mim. Então, eu tenho controle absoluto sobre, não só sobre as sereias, Silps, Nerei, não, isso é brincadeira de criança. Não, eu tenho que controlar as hierarquias que mandam naqueles. E onde estão as hierarquias que mandam naqueles? Em mim. Se eu controlo em mim, aí eu faço o que eu quero. E esse controle da natureza em mim, né, era o que se aprendia nas escolas onde o piloto era educado para dirigir o Vimana. Então ele passava por um aprendizado, um processo de controle da natureza,
e aí então ele passava a ser um com o veículo, inclusive chamava composição, exatamente. E aí então ele conseguia andar no mundo visível e invisível, em todos os mundos, todas as esferas, todas... O veículo era a manifestação dele, era ele. E por assim, você veja, na Agartha eu tenho a Loka, ou Loka, se quiserem, né? E tem a Tala correspondente, divino e infernal. A mesma coisa do ser humano, para cada local, e aí então, além dos 7 principais, não vou dizer, mas então a gente tem aqueles ligados à vida, à morte, de entrada, saída, os menores, maiores. Então, e na medida em que eu vou então avançando no conhecimento, na iniciação, eu vou harmonizando todos esses centros de mim e eu tenho controle absoluto sobre o externo. Só que daí é com a questão da alquimia. Quando eu descubro o como fazer, o como transformar o chumbo em ouro filosofal em mim, eu não preciso do ouro material. Não, então, quando eu descubro como controlar a natureza toda em mim, toda a natureza em mim, eu não vou fazer uma manipulação externa só para provar para você que eu consigo fazer a planta se dobrar e te saudar, ou a água isso, ou fazer uma ventania para te mostrar. Não tem o menor sentido um negócio desse. Por quê? Porque está implícito na boa aplicação da vontade, da emoção e da atividade, o respeito, a ética, né? Então você tem que ter pelo elemental tanto respeito quanto você tem que ter pelo ser humano que é teu irmão. Por quê? Porque o elemental, tanto o interno que está em você quanto o externo, é teu irmão de evolução, só que ainda não chegou no momento certo. Então as pessoas falam assim, não, pô, eu adoro o duende. Ótimo, tudo bem, cada um adora o que quer, mas se você respeita tanto e tem tanta empatia por um duende, por que você não tem a mesma empatia pelos elementais da Terra que em você existe, que são os senhores daqueles os quais você admira? Admire, comande e converse com aqueles que em você existe, e quando você andar na floresta, você vai ser saudado por aqueles. Ninguém mais vai fugir de você. Caramba, tá bom, ó, já passamos. Deu? Não, deu e tá bom, porque... Nossa, não, é um assunto vastíssimo. É difícil escolher o que conversar. Mas tem elementos demais. Numa outra oportunidade vai aparecer mais complementação. Certeza, mas eu fiquei super satisfeito. Que eu gostei muito de conversar esse assunto. Eu não criei expectativa, né? Mas a gente sempre fala, vamos falar natureza humana, mas eu não fazia a mínima ideia que a gente ia É um assunto complexo. Mas muito interessante. Esse conhecimento da natureza, sim, Aristófanes, só para a gente ser... Só essa forma de você olhar sem barreiras na visão já é maravilhoso. Explica até essa questão assim, das religiões que fala que daí o homem surgiu do barro. Acabou, você fica assim, você fica com o cabresto aqui. Você pega essa questão assim, da contraparte. A viseira. Então, isso vem de Aristófanes, né? Ele é muito bom ler Aristófanes. Ele tem um que ele faz sobre as aves. Então tem todo o conhecimento. Todos eles foram instruídos no Egito, né? Bom, não vou entrar nesse. Então, Aristófanes fala dos seres humanos que eles eram duais em determinado momento. Então, era metade homem, duplo 2 vezes homem, duplo 2 vezes mulher, duplo homem e mulher. Aí Deus veio e os separou em 2, por isso a busca da minha outra metade. Mas toda uma simbologia para falar... Claro. Da parte da polarização de prana feita em meados da raça lemuriana, onde criou o masculino e feminino antropomorfizado. Então, todo o conhecimento, por mais secreto que exista, ele está ao nosso alcance. E o conhecimento é o único caminho para você se assenhorar da sua própria natureza e se transformar no que você tem que ter, que você tem que ser, que é o quê? É um Deus andando sobre a superfície do planeta. Por quê? Porque o planeta depende de você para evoluir. Com certeza. Isso aí. Então agora você opta ou continua assistindo Vida Inteligente ou você assiste outros canais. Voltem para a iniciação. Os que saíram, voltem para a iniciação. É isso aí. Tá e assim eu peço assim fraternamente, não por mim, cada um tem seu caminho, mas a gente precisa de pessoas conscientes para construir essa nação, para construir a humanidade, para construir as vestes da manifestação física visível do avatar atual e de todos os que virão em seguida até o fim dos tempos desse nossa humanidade, até chegar à humanidade ígnea, logística, que é o que nós temos por destino. Que cada um atenda o chamado do seu coração. É isso aí. É, boa. Né? Fraterno abraço. E sabe que isso é a doutrina do olho e do coração, que é essa parte entre
o que tem como corpo causal, né, ligado ao cérebro, e o que tem no coração, então um ligado ao humano, o outro ligado ao divino. Isso é a doutrina do olho e do coração. Tá aí, ó. Então, Jorge, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você, foi muito boa a conversa. Compartilhar, eu gostei muito Obrigado também. por escolher esse assunto. O gostoso aí, é assim, porque como a gente não tem pauta, não tem nada, a gente senta aqui, bate papo, então, e a coisa vem, isso é maravilhoso. E se a gente trouxesse assim, engessado, não, daí não só jeito, quem ia falar era mente concreta, e daí não tinha nada a ver. Não, ninguém ensina ninguém, todo mundo aprende junto. Então é isso aí. Então, muito obrigado, Jorge, mais uma vez. Um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz. Iniciem-se. É uma boa forma necessária de ver e viver a vida.